Olá, bem-vindo a mais um capítulo do nosso curso de Desenvolvedor Android. Hoje nós vamos trabalhar no capítulo 8 e vamos ver como mudar as estruturas de componentes e criando os nossos próprios layouts. O componente que nós vamos trabalhar nessa videoaula, ou os componentes, vão ser a modificação do visual do List View e a modificação do visual do Alert Dialog. Bom, de começo, nós vamos fazer o List View. Lembra no começo do curso, quando eu disse que o nosso List View nós não precisávamos colocar o fundo nele preto para ter que enxergar os nossos nomes listados? Então, agora chegou a hora. Nós vamos fazer a modificação e vamos deixar tudo branco padronizadinho, ok? Então, mão na massa. Primeira coisa, nós vamos criar um layout para a apresentação do nome nessa lista. Aqui eu estou com o meu emulador aberto e aqui está o layout. Eu vou clicar aqui em Pane só para vocês darem uma olhada. Tá vendo toda essa parte que está envolvida por azul? Essa linha do meu List View é o layout, ou seja, dentro dessa parte que está envolvida em azul existe um Text View que é onde está escrito o nome da Pane. O que nós vamos fazer? Nós vamos mudar o fundo, ao invés dele ser preto, ele vai ser branco, e o escrito do nome, ao invés de ser branco, nós vamos mudar ele para a cor preta e vamos colocar ele no centro da lista. Essa vai ser a nossa modificação e essa modificação serve para qualquer lista que nós formos trabalhar, ok? Então eu vou abrir aqui o meu visual, meu Android, o visual do meu Android, aí, beleza. Só um momento que está renderizando. Beleza, esse visual aqui que nós estamos olhando é a lista. Então o primeiro passo é vir aqui no texto, achar o List View e remover essa propriedade aqui e voltar o nosso List View para a cor padrão dele, ok? Se nós voltarmos aqui no Designer, ele vai modificar. Ok, agora nós vamos criar então o nosso layout. A primeira coisa que devemos fazer é vir aqui no Layout, botão direito, New, Layout Resource File e vamos dar um nome. O nome que eu vou dar para ele vai ser Layout Lista Layout Nome, na verdade, só isso. Layout Nome e vou dar um OK. Bom, a princípio esse daqui é um novo XML, então o que nós vamos colocar nele? Nós vamos arrastar para dentro dele um Edit Text. Ok. E agora que nós arrastamos um Edit Text, não, um Text View, perdão, nós vamos alterar um nome para ele. Vamos a ID, vamos colocar Text View Nome. E o texto aqui, nós vamos colocar nomes. Esse texto ele é irrelevante, porque ele não vai ser o texto que vai aparecer no final da aplicação. Então o que nós podemos fazer? Eu vou remover isso daqui, por enquanto. E vou colocar a seguinte propriedade. Aqui no meu widget, eu vou colocar Match Parent, porque aí ele vai ocupar o espaço todo aqui da minha linha. Deixa eu só aproximar um pouco mais aqui, para nós podermos ver. O que eu vou colocar aqui também é um Text Color, e eu vou colocar a cor preta. Opa, alguma coisa deu errado. Ah, tá, botou um 0. Beleza, coloquei a cor preta e ele ficou lá. Vou colocar também um text size. Vou colocar 24 SP. Vamos ver como ficou. Beleza, vou só subir para 26 aqui. Ok. E vamos também fazer uma outra alteração. Vamos colocar text style. E eu vou colocar agora bold itálico. Ok. Vamos ver como ficou. Perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? Como esse layout meu está pegando toda a tela, dessa forma, nós vamos colocar o nome no centro. Então, para colocar no centro, basta digitar a propriedade Gravity e digitar Center. Nesse momento, o meu nome foi para o centro. E agora, note o seguinte, o tamanho dele na altura está muito justo, então nós vamos colocar algumas margens. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu devo colocar, na verdade, não é uma margem. Se eu colocar uma margem dentro do Text View, ele vai fazer uma margem em referência ao meu Linear Layout.
Então eu vou colocar margem top, eu vou colocar 20 dp, e olha só como ele vai ficar, ele vai pular aqui para baixo. E o meu margem bottom, nós vamos colocar 20 dp também. Na verdade, vamos só diminuir um pouco, porque 20 está muito. Vamos colocar 15 em cada um, 15 dp. Beleza, foi assim que ele ficou. Então, ele deu uma espaçada para cima e uma espaçada para baixo, apesar de não dar, que não esteja dando para ver a espaçada para baixo. Nesse momento, a customização aqui, a nossa criação do layout para a lista está pronta. Que a criação do layout é o nosso próprio arquivo .xml que nós vamos usar. Então agora o que nós devemos fazer? Nós vamos criar uma classe adaptadora para poder trabalhar com esse layout aqui, ok? Então vamos lá. Primeira coisa é eu vir aqui, eu vou criar um pacote novo, new package, eu vou dar um nome para ele de adaptadores. Vou dar um nome para ele melhor, adapters. Beleza, temos aqui agora o package adapters e vamos criar nele uma new class. Essa classe vai se chamar adapter names. E ela vai fazer o seguinte, ela vai estender, ou seja, extends, de uma classe que se chama baseAdapter. Ótimo. Estendendo de baseAdapter, ela precisa implementar alguns métodos. Então, basta nós colocarmos o cursor aqui depois de class e ele vai aparecer essa lâmpadazinha vermelha. Selecionamos e clicamos em Implement Methods e vamos selecionar. Ele pede para implementar 4 métodos. Nós vamos implementar todos eles. E vamos dar OK. Beleza? Agora falta mais uma coisa. O que nós precisamos nesse momento? Primeira coisa, dentro do meu adapter, eu tenho que ter uma lista. Ou seja, é aquela velha lista de nomes que vem para mim lá da minha base de dados. Então é list names. Ok. O que eu devo ter aqui também? Eu devo ter uma instância do meu contexto, ou seja, eu tenho que passar o contexto para dentro do meu adaptador. Então, o meu contexto, eu vou chamar ele de Activity. Ele vai ser do tipo Activity. E o nome dele vai ser Act. E agora, eu devo criar o meu método construtor, que é o Public Adapter Names, desta forma. E o que eu vou passar para ele? Eu vou passar para ele um contexto como parâmetro e uma lista como parâmetro. Agora que eu já passei uma activity como contexto e uma lista como parâmetro, a única coisa que eu devo fazer é pegar o meu list names. Na verdade, eu devo colocar this.listNames recebe list names. E agora o meu this.act recebe act. Beleza. Feito isso, nós já podemos trabalhar aqui no nosso getCount. Esse método getCount, ele serve para me retornar qual é o número de linhas que tem dentro do meu list view. Então, como o número de linhas é igual ao número de nomes, nós podemos simplesmente retornar listanomes.size, que ele vai me retornar a quantidade de linhas. Agora, ele está me pedindo o getItem, ou seja, esse getItem, ele está querendo retornar uma string. Então, vamos modificar aqui para string. Deixa eu ver se dá para fazer isso. Vamos deixar object mesmo, só que o que nós vamos ter que modificar? Basta nós pegarmos a lista.get e passar o position para ele, que dessa forma ele vai me retornar qual é o nome que está na posição X. E agora ele está me pedindo getItemID. Então, para esse, basta eu retornar a position, porque como eu não estou trabalhando com os IDs ainda, então eu posso retornar simplesmente a posição que ele me serve como um ID. Ok? Agora nós vamos implementar um método que é um pouco mais complexo de entender, que é o getView. Esse getView nada mais é que o método que constrói a visualização. É ele que faz tudo para a gente. Então vamos lá. Eu preciso pegar isso daqui
e eu vou mudar ele para o tipo view, porque eu vou trabalhar em cima dele. Agora, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou pegar essa variável, né, esse parâmetro view, e ele vai receber o meu act.getLayoutInflater.inflate, e o meu inflate ele vai receber um resource e um view group, e vai me retornar uma view. Então, o meu recurso que eu vou passar para ele é o r.layout, não é esse, r.layout, que é do Dev Android. E dentro desse layout, vocês lembram que nós criamos aquele layout lá da lista? Então, é o layout nome. E passamos null no segundo parâmetro. Nesse momento, acabamos de fazer o vínculo da minha interface, a minha interface layout nome, que foi essa que eu criei, com a minha variável view. Então, o que está acontecendo aqui? A minha variável view, ela contém todo esse layout dentro dela. E é aqui que nós vamos trabalhar. Então, se eu quero acessar esse text view, basta eu criar um text view tv nome, e o meu tv nome vai receber um text view, e quem vai ser a variável que contém o meu layout, ou seja, o meu layout contém dentro de view. Então, se eu colocar aqui view.findViewById, ele vai procurar todas as minhas views que eu tenho dentro do meu layout, ou seja, eu tenho a minha view, que é o text view, está dentro desse layout. Então, eu posso procurar dentro dessa view r.id.tv nome, que é o nome que nós demos aqui. Opa. Beleza, acabamos de recuperar o meu text view tv nome. Então, a única coisa que basta fazer é escrever tvnome.setText e passar para ele o texto que tem dentro da minha lista. Eu tenho um list names, dentro do meu list names eu tenho um get, e através do meu get eu passo o meu position. E logo após eu terminar de fazer todas essas três linhas aqui, basta eu colocar no meu return a minha view. Então, dessa forma, o meu adapter está completo. Então, vamos fechar o adapter, vamos fechar o layout e vamos abrir aqui no main activity, onde nós vamos trocar. Aqui é onde está arrayAdapter, nós vamos deixar escrito adapter, só que vamos mudar para adapter names. Ok, acabei de mudar para adapter names, porém ele vai dar um erro aqui. Nada demais esse erro, a única coisa que nós vamos precisar é o seguinte: vamos pegar essa lista, é uma lista de strings, ela continua pegando todos os nomes da minha lista, e agora a única coisa que nós vamos trocar é a inicialização do nosso adaptador, ou seja, adapter vai receber new adapter names, e o meu adapter names ele pede dois parâmetros, ou seja, o primeiro parâmetro é uma activity ou um contexto, então nós podemos passar para ele o main activity.dias. Passamos em segundo lugar, como parâmetro, a minha lista que eu pego aqui em cima. Passamos para ele. Apenas fazendo isso, apenas essa modificação no meu adaptador, já é possível nós notarmos a diferença. Então, vamos compilar para poder ver o que vai acontecer. Beleza. Agora nós estamos abrindo o nosso emulador, Genymotion, e eu vou abrir aqui. Olha só que legal, pessoal. Olha só. Perfeito. Exatamente o que nós fizemos. Mudou totalmente o layout da nossa lista. Olha só que interessante. Ficou em itálico negrito e ficou do jeito que nós queríamos. Ficou com o fundo branco e a escrita em negrito, né? No caso, a escrita da cor preta. Então, essa foi a demonstração de como nós fazemos uma alteração no layout, no visual da nossa lista. Neste curso, essa não vai ser a única alteração que nós vamos fazer na nossa lista. Mais para frente, em outro capítulo, nós iremos pegar todos esses nomes e colocar informações a mais
Porque nós não queremos fazer um simples aplicativo, nós queremos fazer um aplicativo que guardamos informações importantes sobre as pessoas. Talvez sejam importantes, né? Então, essa primeira parte do List View nós terminamos. Agora, eu vou começar a fazer a modificação da apresentação do visual do meu Alert Dialog, ok? Então, primeira coisa, vamos criar um layout para o nosso Alert Dialog. Atualmente, quando clicamos em mostrar diálogo, olha só, uma coisa interessante, olha só, quando eu modifiquei o meu adaptador, aqui dentro também o meu adaptador, como ele usa o mesmo adaptador, a minha lista dentro da minha modal, ela modificou junto com a minha lista de fora. Então, se eu clicar em Wagner, olha só que legal, está o Wagner ali. Ou se eu clicar aqui, ele vai aparecer aqui. Então, vamos lá. Agora nós vamos usar o Alert Dialog modificando o layout dele. Então, para começar, o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que criar um layout para o Alert Dialog. Então, vamos lá. O layout vai ser New Layout File Resource e vamos colocar Layout Dialog. Ok. Dentro do Layout Dialog, nós vamos colocar o seguinte. Eu vou colocar um texto aqui. Esse texto, ele vai ser texto primário, ok? E ele vai se chamar TV texto primário. Vou remover aqui também. Vou colocar ele como Mat Parent, para ele poder ocupar todo o espaço. Vou pedir para ele agora uma margem do meu top com 5 dp e vou colocar o text size dele como 24 sp e o text style dele como bold. Agora eu vou criar abaixo dele um texto secundário, ou seja, texto secundário, texto secundário. Eu vou modificar o texto secundário para 16 SP e ele não vai ter nenhum tipo de estilização do tipo bold. Vou salvar e aqui está uma demonstração de como ele vai ficar. Uma coisa que eu esqueci é aqui text color. Eu vou colocar a cor deste daqui, eu vou colocar azul, RGB. Esse daqui é o azul. Então, olha só que legal, o texto ficou azul. E desse daqui, nós vamos mudar o gravity dele para center. Ok. E o deste daqui, nós vamos colocar margem do top para ele de 15, ou seja, ele vai afastar 15 do top. Vou aumentar aqui para 18, 16 ficou muito pequeno. E vou colocar text color para ele, eu vou colocar o preto. Agora, é assim que nós temos o nosso texto secundário. Vou colocar aqui para ele, não vou colocar para ele mais nenhuma opção. Deixa eu ver, não, vamos colocar só mais uma coisa. Margin bottom, vamos colocar 10 dp. Então, beleza, agora nós temos o nosso layout do nosso Alert Dialog. E agora podemos já fechar ele e nós vamos trabalhar aqui no main novamente. Quando eu clico em BT Dialog, ele me criava o alert. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar o alert até aqui. Vou apagar. Por quê? Porque o alert ele é criado sempre basicamente da mesma maneira. Vamos mudar apenas algumas peculiaridades aqui. Então clicamos em alert.setTitle. Então vamos colocar alert customizado. Beleza. Antes de eu iniciar o alert, eu vou criar uma variável que vai se chamar view. E essa view vai receber um get layout inflator.inflate. E agora eu vou pegar aquele mesmo recurso que nós pegamos lá no nosso adaptador, só que esse daqui é um layout, eu esqueci o nome do layout. Layout Dialog. Layout Dialog. E vou passar null para ele. Tendo em mãos o Layout Dialog, nós podemos fazer o seguinte. Podemos criar um text view, que vai se chamar
TV, eu esqueci o nome agora, vamos ver, texto primário, isso, TV, texto primário e TV, texto secundário, ok? E agora, na verdade eu vou fazer da seguinte maneira, já vou fazer instanciando, vai receber um text view, recebendo da minha view.findViewById r.id.tv texto primário, ok? E agora eu vou fazer a mesma coisa para o meu texto secundário. Texto secundário. Vou copiar aqui e jogar para cá. Ok, temos os nossos dois textos. E agora, o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer o meu TV texto primário .setText. E o que eu vou colocar? Eu vou colocar curso de Android. Beleza? E agora no meu TV texto secundário .setText, vamos colocar aprendendo a fundo. Opa, vamos mudar isso daqui. Aprendendo desenvolvimento de aplicativos Android. Aprendendo desenvolvimento de aplicativos Android. Beleza, já colocamos o setText. E agora, a única coisa que eu devo fazer, e é muito simples, é chamar o meu alert.setView. E para ele, eu vou passar uma view. Quem é a view? A view que eu tinha acabado de criar. E agora eu vou chamar os dois comandos, o alert, o create, na verdade, o create e o show, e ele vai transformar isso aqui tudo naquele conteúdo que nós queríamos. Então, vamos compilar e ver o que acontece. Beleza, abriu aqui o emulador, vou selecionar o Genymotion e ok. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Agora, vamos ter que clicar no botão mostrar diálogo. Esperamos que esteja do jeito que nós queremos. Clicamos. Olha só que legal. Apareceu alert customizado e aqui curso de Android. Aprendendo o desenvolvimento de aplicativos Android. Está um pouco fora de foco aqui. Então basta nós fazermos da seguinte maneira. Vamos fechar aqui. Pegar o layout nome não, layout nome não, layout dialog. E vamos fazer da seguinte maneira. Vamos pegar o text view e fazer para ele um layout gravity center. Quando eu coloco um layout gravity center, ele automaticamente vai centralizar todo o meu texto. Deixa eu ver aqui. Na verdade não é todo o meu texto, desculpa. E não é esse layout gravity center. Vai ser esse outro layout. Gravity Center. Beleza, esse layout aqui. Ok. E a cor dele já está preta. E uma coisa que nós podemos fazer é colocar duas propriedades, que é o que? Paging left, que vão ser 10 dp, e paging right, que vão ser de 10 dp também. Vamos executar novamente para ver como que vai ficar. Ok, executando e beleza. Clicamos, beleza. Agora ficou mais interessante, né? Que tudo ficou centralizado, ele está com um espaço de 10 aqui da borda da direita e da esquerda. Só que agora, se você for pensar, aqui onde está escrito curso de Android, já é como se já fosse um título. Então a gente não precisa desse alert customizado. Muito simples. Basta vir aqui no setText. Opa, não é esse não. Basta vir aqui no setTitle, desculpa. E remover esse título. Nós não precisamos do título. Então executamos de novo. E agora abrimos o Genymotion mais uma vez. Mostrar diálogo. Olha só que legal o nosso Alert Dialog customizado, 100% customizado. Não tem título, não tem nada, e fizemos ele do jeito que queríamos. Nós terminamos o capítulo 8
E na próxima aula vamos começar a trabalhar no capítulo 9. Então vejo você na próxima aula. Tchau, tchau.